Olá! Começa agora mais uma edição do programa Mulheres no Legislativo. O projeto é uma parceria da TV Assembleia com assessoramento temático aqui da Casa e a Agência de Notícias e visa conhecer um pouco mais da trajetória política e de vida das mulheres que fizeram e fazem parte do Parlamento goiano. E a entrevistada de hoje é a deputada estadual Adriana Corsi, que teve neném há pouco tempo e está aqui com a gente. Muito obrigada, Adriana, por você ter vindo. Eu que agradeço, é uma satisfação participar desse programa tão interessante. Adriana é mãe da pequena Helena, de 5 meses, né, deputada? E também da Verônica, que não conseguiu vir, mas veio o Fábio, o esposo dela, está aqui com a gente para essa gravação. A gente agradece muito e sabe tanto que é difícil, né, nessas horas, tem que dar mamar, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho da vida, do perfil biográfico da deputada. Ela nasceu em Itapuranga, em 17 de março de 73, interior de Goiás. É filha de Verônica Saltier e Darcia Corsi, que foi prefeito de Goiânia. Casada com Fábio Fazion, é graduada em Direito pela UFG, delegada de polícia, concursada, já foi superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, também delegada, né, geral da polícia, e está no segundo mandato como deputada estadual, sendo que no primeiro mandato ela foi a deputada mais bem votada, com 43.424 votos. Deputada estadual mais bem votada do estado de Goiás. É um breve perfil, né, Adriana, porque tem muita função aqui ainda. Você, enquanto delegada, né, ocupou vários cargos, né, no estado. Sim, trabalhei em várias cidades no estado de Goiás. E fui chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Goiânia. Bom, a gente vai tocar nesse assunto, mas como é que está sendo agora conciliar nessa 19ª legislatura, né, a profissão de deputada com a de mãe? Bom, na verdade é um desafio conciliar, mas é muito interessante. Eu que fui mãe muito jovem da Verônica, agora sou mãe da Helena, então eu vivo essa mesma situação em fases muito diferentes da minha vida. Isso é uma oportunidade maravilhosa de aprender, de relembrar, né, a infância da minha filha mais velha e, ao mesmo tempo, um mandato muito desafiador, numa época muito difícil, principalmente para nós mulheres. Nós temos aqui só 2 mulheres deputadas, então a responsabilidade é muito grande. E é preciso, sim, fazer um bom trabalho, estar aqui presente para representar as mulheres de Goiás, ao mesmo tempo de ser boa mãe também. Então é um desafio, mas eu me sinto preparada e me sinto animada para esse desafio. O que a gente percebe é que a Helena é muito tranquila, né? Tanto é que a gente está gravando com ela aqui no colo. Isso mesmo. Tá das mais boas. A Helena já é acostumada com a política, ela esteve comigo durante toda a campanha, eu estava grávida dela. Na verdade, as pessoas ficavam muito surpresas. Eu acredito que é um caso, assim, talvez não seja único, mas raro, de uma candidata grávida. E eu consegui fazer a campanha, as pessoas se admiravam, falavam, olha, vai firme, cuide do nosso estado para sua filha e para os nossos filhos também. Bom, e tá aí, né? Quando tem uma gravidez tranquila, a neném é tranquila. É tranquila. Bom, e enquanto pessoa mesmo, né? Você cresceu no ambiente político, né? Darcia Corsi, na militância política, isso influenciou a sua carreira? Sem dúvida, meu pai é uma pessoa que me influenciou muito, não só na política, mas também em características pessoais, princípios de vida, e também a minha mãe. Minha mãe, Lucide Verônica, ela não concorreu a cargos eletivos, mas sempre foi uma pessoa muito atuante, muito corajosa e foi uma das fundadoras do Sindicato dos Enfermeiros aqui em Goiás. Então, toda essa movimentação eu fiz parte na minha infância, na minha juventude e comecei a minha vida pública justamente na minha adolescência, no movimento estudantil. E seu pai, um excelente prefeito, né? É complicado não lembrar de Darcy e lembrar da prefeitura e da gestão dele. Onde eu vou, em Goiânia, em Goiás, as pessoas se lembram do meu pai enquanto liderança do Partido dos Trabalhadores, né? Foi um dos fundadores, como professor. Sim, professor. E também como prefeito. É considerado um dos melhores prefeitos da nossa história, né? Ele, Nion, Albernaz também, né? Professor também como ele. Professores, né? Carreira maravilhosa que devia ser mais bem valorizada, com certeza, né? Principalmente hoje em dia. O que seu pai te influenciou? De que maneira? Na política e como pessoa? Me influenciou muito e ainda me influencia, embora infelizmente eu tenha o perdido, né, há mais de 4 anos. Mas assim, eu acredito que ele
Primeiro, ele gostava de estar com as pessoas. A política para ele era uma atividade prazerosa, de alegria. Então ele gostava, estava sempre entre as pessoas. Foi um prefeito, deputado, vereador que gostava de estar com a gente, né? Com a população, nos bairros, nas cidades no interior. Então isso me influencia muito, essa disposição para estar com as pessoas, para dialogar, essa forma democrática de fazer política, né? Por outro lado, é uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito generosa, né? Que tinha compaixão com as demais pessoas. Eu sempre procuro me lembrar disso. Quando estou diante de uma dúvida, eu penso o que meu pai faria, sempre com esse sentimento solidário que ele tinha em relação às pessoas. Ele foi uma pessoa que teve uma infância muito pobre, passou necessidades, perdeu o pai muito jovem. Então, ele passou por muita coisa, muita tristeza. E ele tinha uma compaixão pelas pessoas, sobretudo as pessoas mais empobrecidas, mais humildes, que estavam passando algum tipo de necessidade. Então, tudo isso me influenciou muito e, de uma forma geral, essa satisfação de viver, alegria de viver, alegria de estar com a família. Meu pai é uma pessoa muito ligada à família, muito carinhosa, um pai muito carinhoso e sempre muito alegre, com um sorriso aberto, uma risada que a gente ouvia de longe. Então tudo isso me influencia bastante. Que bom, eu ia até te perguntar, porque geralmente um bom político, ele acaba adotando a população como segunda família. Em algum momento ele deixou vocês assim, você sentia falta do seu pai por não estar presente ou não? Na verdade, meu pai saía muito, né? Na nossa infância a gente lembra. Mas é algo assim que para nós era tão tranquilo, a gente era tão acostumado. A minha mãe participava da política também. Muitas vezes meu pai ficou com a gente, comigo e com meus irmãos, para que a minha mãe pudesse ir em reuniões, em seminários, em atividades, até porque ela tinha militância dela na questão classista da enfermagem, né? E ele sempre apoiou esse trabalho dela. Então, para nós era muito tranquilo. Eu não vejo assim, meu pai, eu tenho assim como muito presente na nossa vida, porque ele era muito carinhoso, muito próximo, sempre almoçava com a gente. Quantos filhos? Nós somos 3 irmãos, eu e mais 2. Que bom, tenho certeza que ele cumpriu a missão dele. Sem dúvida, e a presença dele é muito forte com a gente. Bom, a gente vai para um intervalo e falar um pouco da bandeira da deputada, que é a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência. E eu vou dar tchau para essa pequena fofura aqui, que no segundo bloco ela não vai participar, que ela vai dar uma paradinha para mamar, né, Helena? Até daqui a pouquinho. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração, e mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sob ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em um mundo de diversidades, a fé prega o amor e a igualdade. Então, por que alguns praticam a intolerância e a desigualdade? O respeito não escolhe fé. O Ministério Público de Goiás acredita no respeito às religiões. O programa Mulheres no Legislativo volta entrevistando a deputada estadual Adriana Corse, do PT. No primeiro bloco falamos um pouco da vida dela, das filhas, marido, a influência do pai, o ex-prefeito Darcy Corse, na escolha dela como deputada e também como delegada, né, Adriana? Antes da gente entrar na trajetória política, eu vou falar um pouco da sua carreira como delegada, que foi bastante marcante. É ainda, né? Você está Ainda, eu estou só licenciada. Licenciada. Isso mesmo. Em 2000, depois de ser aprovada no concurso, antes de vir para Goiânia, ninguém sabe, né? Só vê as pingas que tomam, ninguém vê os tomos que levam. Mas você passou por várias comarcas cidades aí, né? Várias cidades, Nazário, Turvânia, Bela Vista, Cristianópolis. Não deve ter sido fácil, né? Também. Foi muito
é assim, um aprendizado muito grande. Eu sou do interior de Goiás, então eu gosto do interior, eu me sinto bem. E na Polícia Civil a gente começa no interior, a gente vai para longe da capital, realmente para servir aonde é mais necessário. Então eu tive essa alegria de ser acolhida, minha primeira cidade foi Turvânia, onde eu fui muito bem recebida e onde fiz grandes amizades que perduram até hoje. Inclusive mês que vem eu estarei lá em Turvânia na festa da cidade, fui convidada, todos os anos eles me convidam, às vezes eu vou. E onde eu pude aprender, porque no interior a gente consegue realmente conhecer melhor as pessoas da comunidade e aprender o trabalho. E depois você vai se aproximando da capital, né? Até uma promoção, quando eu fui convidada para ser chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Goiânia. Foi rápido, né? Foi em 2003, você Exatamente, já foi em 2003, né? Por mérito, né? Pelo meu trabalho, eu fui convidada para vir para essa delegacia que estava sendo criada há pouco tempo, né? A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Você foi a primeira delegada? Não, eu fui a segunda delegada. A delegacia foi uma das primeiras do Brasil e a primeira de proteção à criança de Goiás. Né? Exatamente. E eu vim presidi-la, fiquei mais de 8 anos como chefe dessa delegacia, onde foi realmente um trabalho que me realizou profundamente, né, de combater os crimes contra crianças e adolescentes, não só em Goiânia, como nas cidades onde não havia delegacia, eu também investigava pedofilia, assassinato de crianças, exploração sexual, que não só me ensinou muito sobre o trabalho policial, mas sobretudo sobre a natureza humana, sobre o sofrimento das pessoas, e que é uma base muito, muito forte para o meu trabalho aqui como deputada, conhecendo o sofrimento das famílias, principalmente para defender as mulheres e as crianças. Claro. Eu tive a honra de entrevistá-la várias vezes. Verdade. Na delegacia. Você acompanhou o meu trabalho lá. Acompanhei, e um caso que me marcou muito, eu acredito que marcou muito a senhora, foi o caso da menina Lucélia, Sem dúvida. Que pela foi crueldade, mundial. né? Pela crueldade imensa que envolvia aquele caso, né? Pela covardia, pelo tempo decorrido daquelas violências que aquela criança sofreu, um caso que nos marcou muito, principalmente também porque é uma criança que, com certeza, se não fosse a denúncia anônima que chegou até nós, ela teria sido assassinada. Então isso é muito forte e me ensinou muito também sobre o trabalho, sobre a necessidade de verificar as denúncias. E acreditar, e acreditar nas crianças quando elas falam. E também eu acredito que serve de lição para a sociedade. Logo depois daquele caso, nós recebemos 100 mil denúncias. Né? Então, foi um ensinamento para a sociedade de que a criança que está ao seu lado pode estar sofrendo uma violência e você não prestou atenção. E se você olhar com carinho, você pode perceber uma situação em que precisa se pronunciar e alertar as autoridades. E o interessante é que a deputada acompanhou, né, o desenvolvimento dessa menina depois. Tem contato até hoje? Sim, tem notícia, eu sou madrinha, né, de casamento dela, ela tem 2 crianças. E assim, para mim é felicidade muito grande, ela está muito bem, ela consegue superar essa vida, na medida do possível, é claro. Sim, claro. Porque tem traumas, né? A violência, sobretudo psicológica, ela marca profundamente as pessoas. E então, mesmo fazendo o tratamento, mesmo sendo adotada e passando um tempo fora aqui de Goiás, mesmo assim, isso machucou muito, né, o emocional da Lucélia. Claro. Mas mesmo assim, ela conseguiu superar e está muito bem, é uma alegria para a gente. E o mais bonito disso tudo, e eu gostaria de parabenizá-la, é esse poder de transformação pela profissão. Eu acho que isso aí não tem preço, né? É verdade, essa é uma profissão, e eu falei isso há poucos dias, em uma palestra aos novos delegados. A profissão de delegado, você tem a oportunidade de interferir diretamente na vida de uma pessoa que precisa salvar a vida dela, transformar a vida dela. Então isso realiza a gente realmente. Isso. Bom, e continuando, em 2011 veio aí o ápice mesmo, né? Se bem que eu acho que a senhora sentiu mais prazer em ser delegada da delegada geral, aqui, porque são cargos mais do executivo, né? A senhora foi superintendente de Direitos Humanos, né? Foi a primeira de Goiás. Primeiro, e também, logo em seguida, foi o cargo máximo, que é a delegada geral, né? A primeira mulher delegada geral. Primeira mulher e uma das 5 no Brasil. Nós só tivemos 5 mulheres no Brasil. Como é que foi essa fase? Te acrescentou? Muito. Foi uma fase de muito aprendizado também, muita dificuldade, muito desafio, porque chefiar uma instituição que tem uma tradição masculina, né? Porque as forças de segurança, elas têm uma tradição
muito masculina, as pessoas misturam muito a questão da força física com a segurança pública, com o poder de segurança, com a força física. Então, e machismo, como é que era essa questão? Tinha ou não? Então, sempre eu me preocupei com o sentimento das pessoas, com a minha posição como delegada. Mas eu vejo que isso vem avançando muito. Hoje nós temos um número muito maior de mulheres nas forças policiais e a população nos respeita. Talvez pelas colegas que vieram antes de nós, muito dedicadas, honestas, competentes. Isso vai transformando aquela cultura de que a mulher não tem a capacidade de ser policial, e nós somos muito bem recebidas pela população, como eu fui no interior do estado e aqui em Goiânia também. Então esse é um caminho que nós temos avançado bastante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, mas acredito que nós temos que avançar muito mais, né? Temos que avançar muito mais, e como chefe da polícia foi um grande desafio, como eu disse, uma instituição eminentemente masculina, de tradição masculina, como as forças de segurança, mas que eu acredito que eu consegui ter um bom trabalho, demonstrar competência, firmeza, e nós conseguimos grandes avanços. Eu tenho certeza. Bom, depois dessa fase, em 2013, a senhora foi convidada pelo prefeito Paulo Garcia, né, para assumir a Secretaria Municipal de Defesa Social. E em 2014, a senhora se candidatou, né, a deputada estadual. Esperava, assim, vencer com tantos votos? Não, na verdade eu não esperava. Foi a minha primeira candidatura. A gente sabe do carinho das pessoas, do sentimento de admiração e reconhecimento, mas você não sabe se esse sentimento se transformará em votos. Isso nem sempre acontece. Então eu fiz uma campanha muito próxima das pessoas, caminhando nas ruas, conversando com as pessoas, falando do meu desejo de estar aqui, compartilhando a minha experiência como delegada, sobretudo para defender as mulheres, as crianças, que eu acredito que precisam da nossa defesa, porque são subrepresentadas nas esferas de poder, né, nas esferas de decisão. Então, por isso mesmo, esse meu esforço em ser deputada, depois de chegar ao grau máximo de promoção dentro da minha carreira, e eu acredito que as pessoas confiaram em mim. Então, eu fui a deputada estadual, a mulher mais bem votada do estado, e fui agora também em 2018. E fui a mais bem votada também do Partido dos Trabalhadores. Então, uma honra muito grande, mas também grande responsabilidade, né, da gente estar aqui representando essa mais da metade da população do estado de Goiás, que são as mulheres. Bom, isso surtiu efeito. Dos 121 projetos de leis foram apresentados na 18ª legislatura, que foi o primeiro mandato de Adriana Costa, 28 foram sancionados, e nós vamos falar um pouco de alguns, né? Não dá para falar de todos, né, Adriana? Foram muitos, depois do intervalo. Continue com a gente. Ouça agora o depoimento de uma vítima de abuso sexual. Uma criança abusada também perde a voz. Acesse aprendaescutar.com.br. O programa Mulheres no Legislativo volta entrevistando a deputada Adriana Corsi. Falamos um pouco da vida dela, da trajetória como delegada, e agora vamos falar dos projetos que ela conseguiu aprovar aqui na Assembleia Legislativa. De 121 projetos, 28 foram sancionados. A gente escolheu alguns, é claro, não dá para falar de todos. A maioria aqui, deputada, é da 18ª legislatura, mas eu já peguei um aqui recentemente, um fresquinho. Que foi sancionado. Foi sancionado agora, em 2019. Alegria para mim. Vamos falar dele, né, o mais recente, que é o 20.473, e fala da política de atendimento à mulher vítima de violência. Esse é um grande desafio do nosso estado, a violência contra as mulheres. Nós somos o segundo estado em feminicídio do Brasil e somos um dos estados em que mais mulheres são vítimas de todo tipo de agressão, violência, assédio, estupro. Então essa é uma preocupação muito grande do meu trabalho, é uma prioridade que eu tenho aqui na Assembleia, até porque sou uma das únicas deputadas e acredito que essa tem que ser a minha preocupação, defender as mulheres do estado de Goiás aqui na Assembleia. Então nós temos proposto diversas ações, não só projetos de lei, mas também requerimentos, por exemplo, a criação de delegacias especializadas,
criação de abrigos Isso, os para abrigos. acolher as mulheres que estão sendo ameaçadas e seus filhos menores, e também de centros de referência, que são aqueles locais onde a mulher vai e recebe ali uma orientação médica, psicológica, jurídica, e é acolhida, né, para que possa colocar os seus problemas e ser apoiada. Então, são lutas que nós temos aqui, e eu tenho percorrido o Estado falando sobre isso, realizando audiências públicas sobre esse assunto. Né, deputada? Só tem o Na Cevan, verdade, hoje em dia. Goiás precisa avançar muito nessa questão. Né? Nós temos poucos centros de referência, isso é extremamente importante. Nós temos só 10% das cidades com delegacias especializadas de atendimento à mulher, quer dizer, é muito pouco, são 22 delegacias para mais de 240 municípios, ou seja, menos de 10% das cidades de Goiás têm delegacia da mulher. E o pior, os abrigos, porque quando a mulher denuncia, muitas vezes ela se coloca numa situação de grande risco para a vida dela e também dos seus filhos. E acontece que a maioria das cidades não possui esse abrigo. Nós temos em Goiânia um abrigo municipal. Eu tenho muito orgulho também de ter conseguido contribuir para trazer o recurso federal para construir esse abrigo. Hoje, as mulheres que vão às delegacias da mulher de Goiânia, que são 2, são encaminhadas a esse abrigo. Nós temos guardas civis metropolitanas, guardas civis metropolitanas armadas e treinadas, protegendo essas mulheres. E a minha ideia é fazer esse tipo de abrigo em todo o estado de Goiás. Mas para isso, tanto o município, o estado e o governo federal precisam se unir para esse recurso. Nós temos o Cevan, que é uma ONG, né, e que tem passado grandes dificuldades do ponto de vista financeiro, recebe ajuda financeira, e nós temos o abrigo municipal. E existem outras cidades que têm esse abrigo, nós estamos lutando para que a Aparecida de Goiânia em breve tenha. Na verdade, são muito poucos no estado. Não então, é suficiente. Tanto projetos de lei quanto requerimentos e também ações do mandato, né, nesse sentido de trazer mais segurança para as mulheres. E foi nesse sentido que eu fiz uma lei. Eu apresentei um projeto de lei que agora se torna lei, que foi o primeiro desse ano, foi sancionado, que é uma política geral de atendimento à mulher vítima de violência, para que ela seja atendida nos órgãos de saúde, para que ela seja encaminhada para abrigos, para que ela tenha apoio jurídico, médico, psicológico para ela, para seus filhos, e realmente receba o apoio do poder público nesse momento que ela mais precisa. Ou seja, a partir de agora, se algum atendimento nesse sentido for negado, pode virar crime. Sem dúvida, exatamente, né? É obrigatório da parte do nosso estado prestar esse atendimento. É claro que é necessário no estado de Goiás, e eu penso que no mundo todo, uma mudança cultural sobre essa questão do machismo que existe, né, na nossa cultura, e que está por trás de toda essa violência, às vezes até uma violência institucional, né? Muitas vezes a mulher chega, por exemplo, vítima de um estupro em uma delegacia, em um posto de saúde, e é vítima de violência, é discriminada, né? Então isso também não pode acontecer, e nós temos que transformar essa cultura machista que existe em nosso meio para que a gente não tenha mais esse tipo de situação. Em ambientes até despreparados, né? Exatamente, a capacitação é uma das premissas também dessa lei que a gente coloca, né, para que todas as pessoas que têm contato com as vítimas de violência tenham essa capacitação para atendê-las, né? E das leis, se você me permite, que foram aprovadas na última legislatura, eu tenho muito orgulho da lei sobre a política de cotas de emprego, de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência. Porque algo que eu aprendi como delegada é que muitas mulheres se sujeitam a relacionamentos onde são agredidas, onde são violentadas, bem como seus filhos, porque as crianças sempre sofrem essa violência, em razão de não ter condições de sobreviver, de não ter condições de garantir a sobrevivência dos seus filhos. Então, essa lei que garante que todas as empresas que negociam com o Estado tenham que destinar 5% das suas vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência. Ela já está em funcionamento. Hoje, no Tribunal de Justiça, por exemplo, já estão trabalhando mulheres indicadas pela Justiça que sofreram violência doméstica, né, e tiveram, então, essa vaga de emprego para poder recomeçar a sua vida e ter uma vida digna para si e seus filhos. Então, eu tenho muito orgulho dessa lei. Tenho reunião marcada com o presidente da Assembleia para que ele já coloque aqui, né, em prática essa lei aqui na Assembleia, e vou lutar para que em todo o Estado essas centenas de vagas de emprego sejam criadas de fato, na realidade, e a gente possa apoiar, dar a mão para essa mulher que está passando essa situação, para que ela possa sair
e ter uma vida digna e sair com vida, né? Sair viva dessa situação e poder criar seus filhos com dignidade. Ainda nesse mesmo tema, né, teve também a lei que instituiu o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Exatamente. Estudando um pouquinho, eu descobri que cada estado tem o seu dia, né? No caso aqui... Por algum motivo especial relacionado ao seu estado. Aqui, nós propusemos o dia 6 de novembro, porque foi o dia da morte da menina Rafaela, vítima de feminicídio na cidade de Alexânia, dentro da escola, por ter recusado se relacionar com o homem. Então, ela foi barbaramente assassinada, com 6 tiros no rosto. E por isso nós fizemos aqui o projeto do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, para que seja uma data de reflexão sobre essa questão do feminicídio, se nós estamos realmente tomando as providências, né, para evitá-lo, porque o feminicídio é um crime que é a expressão fatal e final da violência contra a mulher. Geralmente a mulher que é vítima de feminicídio, ela já passou por outros tipos de violência, então é um crime evitável, é um crime que nós podemos romper esse ciclo de violência e por isso é tão importante a gente refletir sobre o feminicídio. Bom, outras leis também aqui, que eu também achei muito importante, é sobre o Programa de Assistência Integral às Vítimas portadoras da hemoglobina S e a doença falciforme. Exatamente, é uma doença que atinge principalmente as pessoas da raça negra. É uma doença que muitas pessoas, sobretudo do meio da saúde, não têm conhecimento e nós já tivemos mortes de pessoas em razão dessa falta de conhecimento por parte de um médico, de um enfermeiro e até da própria família, falta de informação, que não tem informação, não procura os meios adequados, os exames adequados. Então, não só a política de tratamento, porque existem exames próprios, às vezes muito caros, mas também a política de informação. Bom, deputada, para a gente finalizar, tem outros projetos aqui também, são muito pertinentes, dá vontade de falar. São muitos projetos, Eu sou uma das deputadas que mais apresenta projetos, continuo apresentando usa a tribuna, usa muito a tribuna. A deputada Adriana e, além dela, é a deputada Leda Borges. E nesses últimos 10 anos que estou aqui na Assembleia, foi a gestão com menos deputadas. Isso nos entristece, né? E eu gostaria de saber da senhora o porquê. O que a senhora acha que está acontecendo, essa participação menor aqui no Parlamento goiano? De fato, é lamentável que nós tenhamos tido esse retrocesso, mas eu acredito que nós precisamos ver 2 aspectos. Primeiro, a luta pelos direitos das mulheres é um processo. Então, tem passos para frente, às vezes para trás. É um processo que nós vamos lutando cotidianamente, né? Então, há avanços, mas há também desafios. Por outro lado, nós vivemos hoje no Brasil e no mundo um período de grandes retrocessos sociais. Sim. E eu tenho para mim que isso influenciou um pouco, né, essa questão da eleição de mulheres. Esse retrocesso social que nós vivemos, ele também se reflete no sentimento machista das pessoas, de que as mulheres não têm direito de participar da política, que as mulheres não têm competência para participar da política, que as mulheres devem estar no meio privado e não público, né? Então, eu creio, na minha opinião, que nós precisamos avançar, né, e deixar para trás esses retrocessos, esse sentimento retrógrado, reacionário que nós estamos vivendo, porque ele não traz felicidade nem democracia para a nossa sociedade e, na verdade, ele trará retrocesso. Essa política de cotas dos 30%, né, para as mulheres, a senhora acha que é importante? Eu acredito que é muito importante que tenha as cotas nas candidaturas das mulheres, como está colocado hoje pela legislação, e eu quero colocar esse como um exemplo desse período de retrocesso que nós vivemos. Teve um deputado federal que teve a coragem de propor a extinção desse projeto, sendo que, na verdade, nós precisamos ampliar essa política de participação das mulheres. O que nós queremos é que, além desses 30% das mulheres nas candidaturas, nós tenhamos cotas no legislativo. Nós queremos 30% das cadeiras lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado e nas Assembleias. Infelizmente, é necessário que tenha a política de cotas para, de alguma forma, equilibrar essa injustiça que acontece. Nós somos mais da metade da população, mais da metade dos eleitores e temos direito
a estar nos espaços de poder e de decisão. Aliás, a ex-deputada Betinha TJ acha que tem que ser 50%, já que somos mais da metade de eleitores. A proposta não, né? que existe hoje no Congresso Nacional é de 30%. Nós já tentamos na legislatura passada, ela não foi aprovada, mas essa é uma luta nossa. Então, realmente, nós não podemos retroceder, não vamos aceitar que essa política das cotas nas candidaturas, e que, aliás, está sendo burlada muitas vezes, o que precisa é de ter uma fiscalização, uma fiscalização rigorosa. É isso que nós exigimos, que aqueles líderes partidários que burlarem sejam punidos rigorosamente, para que essa questão das laranjas, das mulheres usadas como laranjas, não aconteça mais. Deputada, muito bom entrevistar a senhora, parabéns. Eu que agradeço. Viu? Pela carreira como delegada, como mãe, como pessoa mesmo, e principalmente como parlamentar, que a senhora, sim, nos representa. Muito e a gente fica torcendo para ter mais mulheres, né, que tenham essa garra, essa vontade de tentar mudar, porque o Brasil tem jeito, sim, né? E Goiás também. Com certeza tem jeito. Nós temos muita esperança no futuro do nosso país e, como deputada, eu quero fazer o possível aqui para Goiás ser um estado seguro, justo e fraterno para todos, inclusive para as mulheres. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou 61.2 HD TV e tem também nossas redes sociais. Até mais.